Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, é o texto que nós vamos ler hoje. Quero dar bom dia para quem nos acompanha pelo Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho. Se puder curtir a página, compartilhar com aqueles que te seguem, vai ser muito interessante. Bom dia para você que nos acompanha também no canal do YouTube da igreja. Que privilégio ter você com a gente. Dá aí uma ativada no sininho para que você possa receber as informações e as notificações dos cultos, das nossas atividades. Dá o seu like aí também. Participa com a gente, seja muito bem-vindo. Compartilha, seja muito bem-vindo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. É o texto que nós vamos ler. Eu entrei em rádio em 1519, vocês já sabem disso. Em 1519, quando eu entrei em rádio, o pesadelo que eu tinha em 1519 era que eu ia para a rádio e não conseguia tocar música, em LP ainda, se é que você sabe do que eu estou falando. Vinil, acetato, long play. E o desespero era esse, eu acordava à noite sonhando assustado, eu falei, meu Deus, não tem música para tocar. Passou o tempo, Deus me chamou para o pastorado. Quando eu assumi o pastorado, o pesadelo era, eu acordava sonhando que eu estava na igreja, pronto para pregar, e o sermão não estava ali, era um desespero. Essa semana eu tive um outro tipo de pesadelo, é a minha terceira etapa. Sonhei que eu estava num ambiente tipo o Parque Olímpico, sabe quando teve a Olimpíada, gente vindo para lá e para cá, e eu sei que no sonho eu estava vindo, então eu já tinha ido, estava voltando de metrô. Eu fui para algum lugar e voltei desse lugar de metrô. Só que ali naquela área que parecia o Parque Olímpico, quando eu olhei, as pessoas estavam todas de máscara. E quando eu botei a mão, eu estava sem máscara. É o pesadelo dos últimos dias. É você imaginar que alguém que deveria estar de máscara não está. O meu pesadelo, que não seja o seu, mas não deixe de usar máscara. Amém, meus irmãos? Essa é a hora boa para a gente não deixar de usar máscara. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, palavra de Deus diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim... O que está na sua Bíblia aí? Assim o quê? Andai nele. Versículo 7. Nele radicados. E mais o quê? E edificados. E mais o quê? E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Receber a Jesus é um privilégio. Receber a Jesus é uma honra. Receber a Jesus é para celebrar a vida inteira ou para aplaudir de pé, igreja. Receber Jesus é muito bom. Eu sou muito grato a Deus porque eu recebi Jesus na minha adolescência, com 14 anos, nos belos anos dourados da adolescência. E eu confesso, irmãos, que eu sou muito grato a Deus, porque através do meu encontro com Jesus, eu pude ver a vida sob outros olhos, com outros olhos, sob outra perspectiva. Jesus entrou na minha vida e quando eu o recebi, eu pude ver a vida, ver a história a partir de um prisma completamente diferente, que é sob a ótica de Cristo. Eu pude ver, por exemplo, a minha família de maneira diferente. Quando se é adolescente, é um adolescente cristão, você consegue perceber a sua família de uma forma diferente. Deus me deu a bênção de ter a perspectiva do meu corpo de uma forma diferente. Deus me deu a bênção de ver o meu comportamento, à luz da palavra, sendo diferente. Veja que comportamento é uma coisa tão ampla, que envolve dentro de casa, envolve na rua, envolve na escola. Quando eu estava estudando, eu me lembrei de um episódio terrível que eu passei na minha adolescência, estudante, tendo que testemunhar o meu comportamento, porque na minha turma da escola, todos sabiam que eu era cristão. Eles, inclusive, disputavam, porque eu entregava folheto para todos os meus amigos, e eles faziam coleção. Esse é raro, esse é diferente. Alguns brincavam de bafo, sabe bafo? Brincavam assim, eu não me importava não.
Eu falei, lê antes, depois você joga. Leu, pode jogar. E ficava assim. Aí um dia eu precisava tirar uma certa nota numa prova de uma determinada matéria de um famigerado professor. Aquele por quem você ora, nem sempre a favor, sabe? Senhor, né? Sabe, você sabe o que eu estou falando, não sabe o que eu estou falando? Aí o professor marcou a prova e eu precisava tirar uma nota boa naquela prova. Eu estava muito ansioso, nervoso, estudando, mas preocupado, cristão, testemunho, lembra? Folheto, lembra? Está lembrando dessa história toda? Aí na véspera da prova, 3 amigos, parceria, parceragem, como diz o outro. 3 amigos chegaram perto de mim e disseram assim, entramos na escola à noite, roubamos uma cópia da prova e trouxemos para você. Hein? O que você achou? Uma boa ideia? Hein? O que você faz? Jesus, eu não pedi. Tu sabes que eu não pedi. Ainda falo tu sabes, né? Para ficar mais espiritual, né? Tu sabes. E aí naquele momento, aquele instantezinho, você tem que dar uma resposta rápida, né? Eu fiquei imaginando, eu fazendo a prova, naturalmente, gabaritando a prova, e esperando o professor me chamar para entregar a prova, e eu ia levantar e perguntar assim, fulano, quanto eu tirei? Eu imaginei isso tudo, você imagina bem, naquele instantezinho. Por outro lado, é uma agência, meu testemunho vai para o espaço, meu Jesus amado. Aí como Jesus me fez ver a vida de uma forma diferente, eu disse para eles assim, saia daqui, não quero ver esta prova, e quero dizer mais, vocês estão errados, cheio de autoridade. Quando eles saíram, que tristeza. Sabe quando sua mão vai esticando assim, você fica, porque é aquela luta, é a verdade dos fatos, né? É a verdade, lógico, se eu estou contando é porque eu não peguei, né, gente? Hein? Senão eu não ia contar essa história triste aqui, né? Mas olha, aí naquele instante, eu me lembro claramente, que quando eles saíram, ficou aquele peso, eu queria, mas eu não podia. Por quê? Porque Jesus me deu uma nova possibilidade de enxergar o meu comportamento e saber que o meu comportamento seria importante para testemunho para eles. Anos depois, aquela escola fez 25 anos, jubileu de prata. E selecionaram alguns dos ex-alunos para homenagear. Adivinha quem estava entre eles? Claro que sou eu. Aí imagine bem como seria a minha cara se o professor, o tal professor, estivesse lá, olhasse para mim e falasse, parabéns. Ou aquele meu colega que me deu a prova, sentado assim, e dizesse, aê. Anos depois, a escola fez aniversário outra vez. E eles me chamaram para pregar, lá em Cachoeira de Itapemirim. Me chamaram para pregar. Você imagina bem eu pregando a Bíblia abrida? Meus irmãos, falar a verdade, é a verdade. Aí o meu colega lá atrás, verdade. Jesus muda a nossa forma de ver a vida. Por isso, eu fiz a prova e passei, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Passei ali bem amparado, abraçadinho com a média que eu precisava, mas passei. Louvado seja o nome do Senhor. O que é interessante é que quando você recebe a Jesus, a sua vida muda. Receber Jesus é a primeira parte. Paulo diz aqui, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, essa é a primeira etapa. A primeira etapa da nossa caminhada com o Senhor é recebê-lo. Quando eu recebi a Jesus, eu não sabia que Ele tinha me recebido primeiro. Eu achei que eu estava recebendo. Anos mais tarde eu descobri que, na verdade, quando eu recebi a Jesus, Ele havia me recebido primeiro. E porque Ele havia me recebido, eu recebi. E aí eu fiquei mais impressionado ainda com o amor dEle, porque eu não tinha feito nada para merecer aquilo. E Ele já havia me recebido. Ou seja, o mérito não era meu, o mérito era dEle. Porque Ele recebeu, porque Ele me recebeu, eu recebi. E quando eu recebi, eu descobri que eu havia sido recebido por Ele. Uma pergunta que muita gente faz é, e depois? O que acontece com a gente depois de receber a Cristo? Qual é o nosso comportamento, procedimento, o que faz a nossa vida? Como nós nos manifestamos? Esse texto nos ajuda a responder coisas como essas que aqui estão, para a gente conseguir compreender essa realidade da palavra de Deus para a nossa vida. O que fazer depois disso? E veja que nesse contexto aqui, irmãos, a igreja de Colossos, para onde o Evangelho tinha ido, porque louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, o Evangelho foi sendo anunciado, pregado e sendo multiplicado por todas as partes e chega até
Colossos, e ali, quando o evangelho chega, Paulo prega o evangelho, Paulo não vai presencialmente lá, Epáfras vai, outros irmãos vão e eles pregam o evangelho, mas eles estavam sofrendo uma pressão gigantesca das pessoas naquele tempo. Vou dizer para você, uma das pressões que a igreja de Colossos estava sofrendo. A primeira delas é que estavam tentando desconstruir a essência do cristianismo. Vou dizer para vocês como. O evangelho é a graça. Evangelho é pela graça. Evangelho não é pela minha obra, pela sua obra. A nossa boa obra é resultado da obra de Cristo na nossa vida. Nós somos acolhidos pela graça de Deus. Nós abraçamos o evangelho pela fé. Nós caminhamos a nossa vida, mas naquela época eles estavam sendo pressionados para trazer elementos externos, como se dissessem que o sacrifício de Jesus, como se ele não tivesse sido suficiente. Eu vou exemplificar isso numa linguagem simples. Basicamente, uma conversa com ele para dizer assim: Jesus é o seguinte, o senhor não é suficiente. O que o senhor fez lá na cruz, foi bom, mas não foi suficiente. Eu tenho que ajudar. Então, você imagina como isso é uma coisa tão absurda, que não passa pela nossa mente, não passa pelo nosso entendimento, entretanto era o que estava ali. As pessoas estavam trazendo elementos externos à fé, questões que não estavam fundamentadas na palavra, que não haviam sido ensinadas por Cristo, não estavam nos ensinamentos de Paulo, de Pedro, João, não estava no movimento da igreja, mas havia uma inserção, uma informação que vinha de fora, a pressão externa, para que eles pudessem deixar a centralidade de Cristo e passassem a viver a centralidade do homem. Esse tipo de pressão ainda acontece hoje. A impressão que dá é que a cada dia mais, as pessoas tentam tirar a centralidade de Cristo da palavra, a centralidade de Cristo do evangelho e a centralidade de Cristo do cristianismo. Era como se fosse possível viver o evangelho, a igreja, o cristianismo sem Cristo. Isso não é, absolutamente não é possível. Então nós tomamos por base essa realidade que aqui está. Veja o capítulo 2, que você está aí aberto, veja o versículo 4. Olha o que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha o versículo 8, seguindo a mesma linha. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com o quê? Sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. No capítulo 2, versículos 16 e 18, vou pular o 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Compreende essa relação que aqui está, onde as pressões externas estavam centradas no ser humano, no homem, na mulher, e não centrado no evangelho. Sabe quando você deixa Cristo de lado da sua vida e passa a viver a religiosidade? Sabe quando a tradição ela passa a ser mais importante? Sabe quando as ações externas, as modas, as doutrinas novas, ventos de doutrinas que vão aparecendo periodicamente, eles entram na nossa vida e podem, infelizmente podem, ganhar o destaque? A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com isso. Por quê? Porque os cristãos daquela época estavam sob pressão, e essa pressão os afastaria de Cristo. Olha só, cristãos afastados de Cristo. Que coisa incoerente. Cristãos afastados de Cristo. Mas quantos que estão envolvidos no cristianismo, infelizmente, não estão de fato afastados de Cristo? E aí tem uma resposta de Deus para nós. Pastor, o que eu faço depois de receber Jesus? Essa é a pergunta. O alerta de Paulo foi exatamente nessa linha. O que eu faço? Primeiro, assim como recebestes a Cristo, olha lá, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa é a primeira etapa. São algumas etapas simples que eu queria que você acompanhasse, que todas elas estão claramente expostas no texto. A primeira é andai nele.
Andai nele. Essa é uma questão fundamental para o nosso entendimento. Siga os passos de Cristo. Faça o que Ele fez e ensinou. Não é simples, gente. Andai nele. Siga os passos de Cristo. O que Ele fez e o que Ele ensinou. Há uma pergunta valiosa a ser feita à igreja. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Perguntas. Por que oramos? Por que pregamos o Evangelho? Por que usamos de misericórdia? Por que adoramos a Deus? Por que perdoamos? Por que servimos? Por que lemos a palavra? Por que fazemos o que fazemos? São perguntas que devem ser feitas para nós o tempo inteiro, para propor a nossa reflexão. E eu quero apresentar algumas respostas aqui. Primeiro, por que oramos? Porque Cristo orou. Por que pregamos o Evangelho? Porque Cristo pregou. Porque usamos de misericórdia? Porque Cristo usou de misericórdia. Porque adoramos a Deus? Porque Cristo adorou a Deus. Porque perdoamos? Porque Cristo perdoou. Porque servimos? Porque Cristo serviu. Porque lemos a palavra? Porque Cristo leu. Porque fazemos o que fazemos? Porque Cristo fez. Amém, meus irmãos? É uma igreja centrada em Cristo, é isso. Nós fazemos o que fazemos porque Cristo fez. Não é fruto da nossa criatividade, da nossa ideia, de uma visão pessoal, de alguém que à noite tem um sonho, uma visão e resolve trazer isso para implementar na igreja. Nós fazemos o que fazemos porque Cristo fez. Se Cristo não fez, não faremos. Mas se Cristo fez, nós faremos. Faremos ou não faremos, irmãos? Andar nele é seguir as suas pegadas. Nada melhor do que conhecer os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os 4 evangelhos. À medida que você for ler os 4 evangelhos, você vai saber como é que Jesus andou. O que ele fez, o que ele falou, como é que ele respondeu a uma circunstância A, B ou C. Você vai entender isso claramente ao ler a palavra. Essa semana eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Eu perguntei o seguinte, com sinceridade responda. Na sua opinião, qual a oração é mais comum? Alguns da igreja responderam. Qual a oração mais comum, na sua opinião? A seguinte oração: Jesus, anda comigo por onde eu for. Ou, Jesus, quero andar com o Senhor por onde quer que vá. Qual que você acha que ganhou? A 1 ou a 2? Vou repetir para te ajudar. Jesus, anda comigo por onde eu for. Jesus, quero andar com o Senhor por onde quer que vá. O que você acha que bombou lá? Com mais de 85% dos votos. A primeira. Porque eu pedi que as pessoas respondessem com sinceridade. Claro que se você perguntasse o que é que você pensa, a 2 é ganhar. A 2 é ganhar. Pesquisa é assim, nem sempre a pesquisa reflete a realidade. Pesquisa reflete o que eu gostaria que você soubesse que eu penso. Aí eu digo para você o que eu gostaria que você soubesse que eu acho. Em geral, pesquisa pode caminhar para isso. É um perigo. Mas nesse caso, eu pedi que dissesse o seguinte: o que você acha que é mais comum? E a maioria das pessoas diz que normalmente nós oramos assim: Jesus, eu estou indo, vem comigo, Jesus, mas eu estou indo. A minoria diz assim: Jesus, por onde o Senhor for, eu irei. Por onde o Senhor for, eu irei. E, na verdade, nós nos deparamos com essa realidade, de que, de fato, nós escolhemos um caminho, mas o caminho correto é o outro. Andar nele é seguir os passos dele, é seguir aquilo que ele nos ensinou. Tem um livro que, com certeza, você já ouviu a respeito dele, mas eu fico impressionado com a data em que ele foi escrito. 1896. 1896, o pastor e filho de pastor Charles Sheldon escreveu um livro cujo título original era Em Seus Passos. E é fruto, aqui no nosso país, ficou conhecido que é Em Seus Passos, que faria Jesus, né? Está lembrado? E é um livro que ele conta, ele narra, ele descreve, a partir da história de um pastor que está vivendo o seu ministério, normalmente, confortavelmente, e se deparou com a realidade de uma pessoa que precisava de muita ajuda. E aquilo trouxe para ele a pergunta: o que Jesus faria? E aí no livro, ele propôs para a sua comunidade o seguinte desafio: durante esse próximo ano, não tome uma decisão antes de perguntar: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar?
E o livro conta as histórias, os dilemas, as batalhas, as lutas das pessoas que estavam ali agora, diante de uma realidade incrível. Esse livro que foi escrito em 1896, por uma questão de registro, o autor não ganhou nada. Mas estima-se que mais de 50 milhões de exemplares tenham sido vendidos no mundo. Com certeza, muito maior foi o número de pessoas que teve, pelo menos, acesso ao título, para ouvir a pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? E é esta reflexão que esse texto também nos traz. Quando diz, andai nele, eu preciso seguir a Jesus e não pedir que Jesus me siga. O caminho é invertido, a perspectiva é essa. Em seus passos, o que faria Jesus? A primeira etapa é, andai nele. A primeira etapa, qual é mesmo, irmãos? Andai nele. A segunda etapa, nos passos de Cristo. Segunda etapa, nele, está no texto aí, nele, radicados. Em Cristo nós somos radicados, isto é, enraizados. Nele encontramos solo vivificante. A raiz da planta ou das plantas possui pelo menos 3 funções: fixação da planta no solo, absorção de nutrientes, minerais e água, e reserva de água e nutrientes. Quando você traz isso para a perspectiva espiritual, você compreende que enraizamento é fundamental para a nossa sobrevivência, tal como é fundamental para a sobrevivência das plantas. Jesus conta uma parábola, e eu vou ler aqui o registro do Evangelho de Mateus, que é a parábola do semeador. Está lembrado desse texto? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E uma dessas sementes, ele destaca no capítulo 13, versículo 3, que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, é o que diz o texto, porque não tinha raiz, secou-se. Mais adiante, Jesus vai explicar para os discípulos do que se tratou aquilo ali. Aí Jesus diz isso no versículo 5 e 6, vem a explicação. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E escandalizar no original é perder a fé, é abandonar a fé, não é levar susto não. Me escandalizei, eu vi uma pessoa, não. Escandalizar biblicamente é perder a fé. Então veja que recebe com alegria, mas não tem raiz. E vem a batalha, vem a luta, vem a angústia, vem os problemas, sabe o que é que acontece? A pessoa abandona a fé. Por quê? Porque não tinha uma fé enraizada. Se a primeira etapa é andar nele, a segunda etapa é nele radicados, quer dizer, nele enraizados. Observe que a ausência da raiz não impede que alguém ouça, não impede que alguém receba com alegria, mas a ausência da raiz não produz a fixação, o fortalecimento para a caminhada. Ser radicado em Cristo, nele enraizado, nos manterá firmes, estáveis e constantes, ainda que tenhamos que enfrentar tempos de angústia ou perseguição, ainda que nós venhamos a enfrentar as batalhas, as dificuldades pelas quais todos nós passamos, ainda que o fato de estarmos nele enraizados, nós somos alimentados, nós somos sustentados, nós somos fortalecidos nele. Acontece aquele milagre de você olhar para trás e dizer, eu não sei como eu consegui sobreviver. E a resposta é, você não sabe mesmo, não foi por você. Foi o Senhor Jesus Cristo, foi a graça dele, foi o amor dele, acompanhando pessoas em vários momentos difíceis. Eu vi isso se refletir várias vezes, a ponto de me espantar, a ponto de ser impressionado, a ponto de chegar para consolar, para animar alguém, e ser por essa pessoa consolado e animado. Por quê? Porque essa pessoa estava enraizada, estava radicada em Cristo. Guarda essa frase. Os vendavais da vida
serão vencidos à medida que estivermos radicados em Cristo. Imagine a árvore, os vendavais, o vento para lá, vento para cá, mas ela está enraizada, ela está firme. Venta para lá, ela está enraizada, ela está firme. Venta para lá, venta para cá, mas ela está radicada em Cristo. Essa é a ideia. Primeira etapa, andai nele. Segunda etapa, nele radicados. Terceira etapa, nele edificados. Veja o que diz a Bíblia, nele radicados e edificados. Literalmente aqui significa construir alguma coisa ou construir ainda mais, é o significado na sua língua original. Toda a construção da nossa fé, toda a construção da nossa teologia, porque cremos, o que você crê? Ah, eu creio, tem umas coisas que as pessoas dizem, eu creio assim, assim como? Toda a construção da nossa fé, da nossa teologia, do que nós cremos, deve necessariamente ser edificado a partir de Cristo. É a base, é o fundamento, nele edificados, é a partir dele. Não se pode construir com base num sentimento, numa emoção, numa experiência. Eu já tive experiência com Deus que eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu Deus, oh Jesus, que coisa linda. Mas quer dizer que todo mundo agora vai ter que se arrepiar? Ai, que você deu aí? Hein? Tem gente que quando sente isso, o que os antigos falam? Quando dá um negócio assim, eu sei o que os antigos falam. Não que eu seja antigo, mas eu sei o que os antigos falam. E ainda manda para alguém, sai para lá, A experiência não é a base para a construção da nossa fé. A construção da nossa fé se fundamenta em Cristo, nele edificados a partir de Cristo. Cristo é o centro da nossa vida, gente. Cristo é o centro da nossa igreja. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção. Não há nada que esteja fora da Bíblia que deve ser base para a edificação da nossa fé. A sua experiência, a minha experiência, um sonho, uma visão, um arrepio, qualquer coisa que tenha acontecido não pode ser base para a edificação da nossa fé. A nossa fé se constrói com base na Bíblia, porque senão seria uma doideira. Se é que não está acontecendo um monte de doideira por aí. Eu li um livro, que o cara contou no livro que ele foi ao céu. Eu já gostei, eu gosto de quem foi ao céu. Fiquei preocupado porque ele voltou. Vocês eram o que é? Estava cheio, lotado, esgotado, estava igual o culto da nossa igreja, esgotado. Não dá para ir, vou ter que ir no outro culto. Piorou quando ele disse que estava tendo uma reunião e que Deus estava lá. Falei, que bênção. Jesus também veio, então ele acertou o lugar. Só que Deus estava dando uma bronca em Jesus. Estava dando um pito em Jesus. Deus está dizendo para Jesus, você não fez a obra completa. Olha só o que ele ouviu. Eu já fiquei na dúvida se ele estava no céu ou não. Deus dizia para Jesus, no livro que eu li, que Jesus não tinha feito a obra completa. Curiosamente, o autor, que estava escondido atrás de uma árvore, ele saiu e disse, eu posso ajudar? E segundo ele, teria ele sido enviado à terra para terminar a obra que Jesus não conseguiu concluir. Ok? Aí você lê e diz assim, não, isso é um absurdo. Por quê? Porque você tem sabedoria. Você diz assim, isso não pode acontecer. Por quê? Porque você conhece a Bíblia. Mas quem não conhece, pode ficar impressionado com a fala, com os detalhes, com aquelas coisas que a gente diz, meu Deus, que coisa linda, aí eu me arrepiei, e vai na emoção. Nele edificados, a nossa vida é edificada em Cristo, a construção da nossa família, ela vai a partir de Cristo, a construção da nossa carreira profissional, dos nossos negócios são feitos a partir de Cristo. Se Cristo não pode estar ali, tem alguma coisa errada. Se Cristo não pode estar ali, tem uma coisa que não devia ser feita, é ou não é verdade? Jesus, é o seguinte, vou conversar aqui agora, deixa eu dar um... Jesus, eu te amo, I love you. Vamos só um minutinho ali, Jesus. Daqui a pouco eu te chamo.
a construção dos nossos relacionamentos a partir de Cristo, a construção da nossa fé, a construção da nossa vida a partir de Cristo, nele edificados, é essa a ideia. A base é Cristo, nós vamos construir a partir dele, a partir dele, a partir dele, nunca a partir de nós, nunca a partir da nossa vontade, nunca a partir do nosso querer, mas sempre a partir de Cristo. Você está entendendo como Cristo é o centro de toda essa história? Termina o texto na quarta etapa. Vamos ler de novo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, primeira etapa, andai nele. Segunda etapa, nele radicados. Terceira etapa, nele edificados. Quarta etapa, nele confirmados. Nele confirmados na fé. Nele confirmados na fé. Veja que existe uma conjunção aditiva. Está conectado, está tudo conectado. Mas mais do que isso, você vê que tem uma questão de complementariedade. Andai nele radicados e edificados e confirmados na fé. Confirmar aqui nesse texto é o mesmo que consolidar, é o mesmo que solidificar. Essa é uma ação que se desenrola diariamente no fortalecimento da fé e no enfrentamento da vida. A nossa vida é consolidada, é solidificada, é confirmada. Uma fé consolidada é fruto de um aprendizado constante, de uma vivência vibrante e de um testemunho corajoso. A fé consolidada é aquela que resulta de um aprendizado diário com o Senhor, do aprendizado que não é apenas intelectual, mas é o aprendizado que eu levo para a vida. É o aprendizado que vai comigo para o trabalho, para a escola, para a universidade, vai comigo para os relacionamentos, vai comigo por onde eu for. É de um testemunho corajoso. O versículo 7, veja, vai nos falar sobre um amadurecimento espiritual que deve ser intencional. Veja o que diz aí, tal como fostes instruídos. A consolidação depende da instrução. Quando não há instrução, não há consolidação. Se não houver pesquisa, exame das Escrituras, se não houver um estudo real, verdadeiro, sincero, nós não vamos longe. Vou dizer para vocês uma coisa óbvia, tá bom? Prepare-se para uma coisa óbvia. Ninguém vai aprender de Cristo longe dele. Não é óbvio? Fala para mim. Ninguém vai aprender de Cristo longe dele. Não é óbvio isso aí? Todavia, esta não é a realidade de algumas pessoas. Eu quero afirmar que ninguém vai crescer espiritualmente se não examinar as Escrituras, se não se sentar no banquinho, como dizia um amigo meu, sentar-se no banquinho da escola da palavra. Vou te dar um retrato desse tempo, que eu tenho acompanhado pela rádio. Um dos efeitos desse tempo é um grande número de pessoas que não têm dúvida, mas tem muita opinião. Houve um tempo em que as pessoas perguntavam, o que é isso? Por que aquilo? Quando será? Hoje as pessoas afirmam. E eu estou assustado com isso. Porque eu não sei o que isso sinceramente reflete. Eu não sei o que isso significa sinceramente, mas houve um tempo em que as pessoas tinham mais questões, tinham mais dúvidas. E hoje parece que as pessoas já sabem tudo. Têm um conhecimento sobre todas as coisas, não apenas sabem, opinam o que sabem, afirmam o que sabem, brigam pelo que sabem. As coisas ficaram tão agressivas ultimamente que qualquer assunto é assunto para briga. As pessoas procuram motivos para elas brigarem com as outras, como isso é curioso. Então, o que eu me deparo é com uma realidade em que alguns são sábios segundo eles mesmos, e por isso pouco pensam, nada perguntam, e o resto decoram. Pouco pensam, nada perguntam, e o resto decoram. Pega uma informação aqui, sem mastigá-la, e passa a vivenciá-la como se ela fosse realidade. Então esse tipo de comportamento é perigoso, porque esse comportamento nos afasta do pensar, nos afasta dessa consolidação, nos afasta de uma reflexão, de um exame profundo do que nos ensina a palavra.
Quando diz que é nele consolidados, a Bíblia ensina que a consolidação, a solidificação e a confirmação da nossa fé está em Cristo, e isto passa por essa instrução. É por isso que o desafio para nós hoje é percebermos esta realidade da palavra do Senhor, de percebermos o quanto nós precisamos estar centrados nele e andarmos nos passos de Cristo, nos passos de Cristo. Nele, andai nele. Segundo, nele, radicados. Que significa o que, radicados? Enraizados. Crente raiz, enraizado, é o radical. O radical não é o extremista, tá? A perspectiva que nós temos quando diz assim, esse é um cristão radical, é que ele é extremista. Alguém disse que ele é extremista. Possivelmente alguém que esteja no outro extremo. Em geral, quem está num fala do outro. Mas eu quero que você entenda que radical é raiz. Então, andai nele, radicados, nele, edificados e nele, consolidados. Estas são as ações, ou são as etapas pelas quais nós precisamos andar após recebermos Cristo. Receber Cristo é a primeira etapa. Receber Cristo não é a última etapa e nem a única etapa. A primeira etapa e fundamental para todas elas, como um pré-requisito básico para todas as outras disciplinas que vêm aqui adiante, é ser recebido por Cristo, é receber a Cristo, é abraçá-lo na sua vida, é declarar a sua fé nele, é confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Por isso diz Cristo, Jesus o Senhor. É essa a ideia, Jesus é o Senhor da minha história, Jesus é o Senhor da minha vida, e quando você recebe a Cristo, Ele te dá uma nova perspectiva da vida, nova perspectiva da família. Você, esposo, vai ter uma nova perspectiva da sua esposa, esposa do seu esposo, pais dos seus filhos, filhos dos seus pais, empregadores dos funcionários, funcionários dos empregadores. Cada um de nós vai ter uma nova perspectiva, porque essa perspectiva está fundamentada em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Após essa etapa fundamental, sem ela, nós vamos andar após Ele. Seguir a Jesus. Lembra do livro? Seguir a Jesus. Lembra dessa história de você ir após Ele? A pesquisa que eu fiz, vamos após Ele. Jesus, onde o Senhor vai? Por onde o Senhor for, eu vou, hein? Onde o Senhor for, eu vou. Jesus vai para lá, eu também irei. Nele, andai nele radicados, enraizados. Se não existir um enraizamento, o vendaval vai nos derrubar. Jesus falou, recebe logo, abraça logo, com alegria. Mas quando chega o tempo da dificuldade, a pessoa foge, não aguenta, acaba dizendo que foi abandonada, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Então veja, são essas questões de não enraizamento. O grande perigo de não estarmos nele radicados. Perigo de não estarmos nele edificados. A partir de Cristo nós somos edificados. A partir de Cristo. E por fim, pela graça de Deus, nele consolidados. Meu convite a você hoje é para orar comigo e para orarmos juntos ao Senhor. E o pedido a Deus é simples: Jesus, eu quero andar nos seus passos. Eu quero andar nos passos de Cristo. É o desafio para nós, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É para viver a realidade do Evangelho na nossa existência em todo o tempo. É para caminharmos com Cristo por onde Ele nos enviar, ou para onde Ele nos enviar, segundo o seu querer e a sua vontade. Diz a palavra de Deus, eu vou ler mais uma vez. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Crescendo em ações de graças. Nós vamos colocar toda a nossa vida diante do Senhor em oração. Quero convidar você
a se unir a mim nesse momento de intercessão, nesse momento de oração, nesse momento na presença do Senhor, nesse momento de colocar a sua vida na presença do Pai, assim como recebestes a Cristo. Feche os seus olhos. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor, com toda a simplicidade e verdade do seu coração, diga: Jesus, eu quero receber o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos recebe primeiro. Escuta só, toda pessoa que sente o desejo de se entregar a Jesus, é porque Jesus já colocou em você esse desejo. Receba Jesus, porque Ele já te recebeu primeiro. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a bênção, doce bênção e misericórdia do Senhor, sobre o coração de cada um dos teus filhos e filhas agora, sobre aqueles que hoje estão entregando as suas vidas a Jesus, recebendo a Jesus no seu coração, gente que já ouviu o Evangelho, gente que já caminhou por outros lugares, mas ainda não havia recebido a Jesus Cristo. Jesus, receba-os para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos, à luz da tua palavra, nós queremos andar após o Senhor, nós queremos no Senhor, ter essa experiência de sermos radicados, edificados e confirmados na fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos andar nos passos de Cristo. Nos passos de Cristo é por onde nós andaremos. Nos passos de Cristo é onde nós queremos estar, nos passos de Cristo que nos farão felizes, nos passos de Cristo que encherão a nossa vida de um sentimento absolutamente novo e extraordinário, nos passos de Cristo. Pai, guarda o teu povo e ministra ao nosso coração diante de tudo isso que nós precisamos. Pai, nós queremos orar pelos enfermos, queremos pedir a bênção da cura do Senhor sobre os enfermos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo consolo aos corações enlutados, oramos pela família da nossa doce Sunamita, que já está na presença do Senhor. Cuida da sua família, cuida da nossa igreja, consola os nossos corações. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, pedindo que haja paz do Senhor na nossa casa, que em nossa casa tenha respeito e tenha amor, que filhos possam honrar os seus pais, que pais não provoquem os seus filhos à ira. Oramos pela economia, oramos pela nossa saúde financeira, pedimos o teu suporte, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, clamando ao Senhor para que a paz do Senhor, a graça do Senhor seja derramada sobre o teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Assim como aprendemos no texto, nós queremos crescer em ações de graças, queremos agradecer por tudo que o Senhor já nos deu, aniversariantes de vida, de casamento, bênçãos já recebidas, e já queremos te agradecer por aquilo que temos orado. O nosso clamor tem chegado à tua presença, ao teu altar, e pela fé nós queremos agradecer pelas bênçãos que vamos receber no tempo do Senhor, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E quando estas bênçãos chegarem, nós vamos continuar a agradecer, reafirmando que foi a boa mão do Senhor que fez isso. Agora, enquanto não chegar, e se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz,
a paz de Deus que excede a todo entendimento. E nós vamos prosseguir para viver a nossa vida com alegria na Tua presença, com o nosso coração agradecido, porque juntos nós queremos mais uma vez dizer muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas até aqui e por todas as bênçãos que virão. Nós te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.